Você já ouviu a história sobre Ronald Read, o zelador que tinha 8 milhões de dólares em economias quando morreu em 2014? Sim, você ouviu direito. Um zelador com 8 milhões de dólares. E ele não ganhou na loteria ou herdou o dinheiro. Ele simplesmente economizou consistentemente ao longo de sua vida, permitindo que os poderes do juro composto fizessem sua mágica. A moral da história é que seu comportamento com o dinheiro muitas vezes é mais importante do que sua inteligência. Mesmo que você não tenha um diploma de Harvard ou trabalhe em Wall Street, você pode enriquecer apenas agindo da maneira sensata. Como Morgan Housel diz, o sucesso financeiro não é uma ciência exata, é uma habilidade social, onde como você se comporta é mais importante do que o que você sabe. Dedique os próximos 10 a 15 minutos a este vídeo e você pode se destacar na habilidade social de investir. Este é um recurso dos 5 principais aprendizados de A Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel. Eu vou estar trazendo aqui as melhores dicas e ferramentas para alcançar a liberdade financeira por meio do investimento. Ferramenta 1. Pague o preço. Digamos que você queira um relógio novo e bonito. Você vai à loja para conferir as opções. Você realmente quer algo que impressione seus amigos e a adorável mulher com quem você está saindo. Agora você tem uma escolha: pagar pelo relógio ou roubar ele e correr, já que o cardio está em dia, não é mesmo? Minha aposta é que você escolheria a opção número 1, não importando o quão longe e quão rápido você consiga correr. Eu sei que você tiraria seu cartão do bolso e passaria na maquininha, fazendo a coisa certa. O ponto é que você sabe que ter um relógio novo tem um preço, uma taxa. E é a mesma coisa em relação ao dinheiro. Também tem um preço. Uma das maiores lições sobre o dinheiro que você tem que aprender é que você precisa concentrar para enriquecer. Seja investindo em ações ou em uma empresa, você precisa concentrar o seu dinheiro em algum lugar e não deixar o dinheiro espalhado. Mas na vida não existe almoço grátis. Um dinheiro concentrado traz consigo uma característica para o seu desempenho: ele ser volátil. Esse é o preço. Essa é a taxa para obter altos retornos, seja no mercado de ações ou seja onde você concentrou o seu dinheiro. Se você não tem estômago para manter o curso quando o seu patrimônio líquido diminui, digamos uns 20% em uma única semana, não busque maximizar seus retornos, porque quanto maiores os retornos, maior é essa taxa. Digamos que você já conseguia visualizar o futuro brilhante da Netflix há 10 anos atrás. Você investiu uma grande parte do seu patrimônio líquido na empresa. Bem, você já seria uma pessoa muito rica hoje. No entanto, você poderia pagar o preço por essa jornada? A Netflix teve, durante esse período, muitas quedas significativas. Você teria permanecido tranquilo em 2011, quando a Netflix perdeu muitos clientes e o preço das ações caiu 80% do pico nos meses seguintes? Se você olhasse seu investimento na Netflix nesse dia, você veria uma queda absurda, um prejuízo imenso na certa. O que você diria ao seu cônjuge e seus filhos? Você aguentaria encarar eles sabendo que você pode ter colocado em risco o futuro deles? Você ainda acharia que estar quase totalmente investido na Netflix é uma boa ideia? É claro que este é um exemplo extremo, mas mesmo que você tenha uma abordagem menos extrema do que a da Netflix, ainda terá que pagar o preço da volatilidade. Isso é difícil. As pessoas esquecem que o dinheiro não vem de graça, que você tem que pagar um preço para ele. Você trabalha, é o preço que você paga para ter o dinheiro. E também, se você quer fazer dinheiro fora do trabalho, você também vai pagar um preço. Ou seja, investir no mercado de ações é ótimo. Ele permite uma criação de riqueza como poucas outras opções. Mas não tente enganar a si mesmo. Não é de graça. Todos os investidores enfrentarão a volatilidade e você precisa encarar isso como o preço que você paga por ter um futuro melhor. A ferramenta 2 é: nunca é suficiente. O capitalismo é ótimo em fazer duas coisas: gerar riqueza e gerar inveja. O desejo de superar seus vizinhos, colegas e amigos pode ajudar a energizar seu trabalho árduo e esforço para realmente conseguir. E é claro, ser motivado para se tornar mais produtivo e fazer um trabalho significativo é uma coisa boa, mas a comparação social também pode nos fazer sentir que nunca somos o bastante. Vamos dar uma olhada em algumas estatísticas. Para pertencer aos 1% mais altos da renda nos Estados Unidos, você teria que ganhar cerca de $500 mil por ano. Isso é o que um médico altamente especializado ganha. Vamos chamá-lo de Jorge. E quase por qualquer padrão,
Jorge seria considerado rico. Ele pode se dar ao luxo de dirigir carros luxuosos, fazer longas férias em países exóticos, talvez contratar alguém para fazer o trabalho que ele considera tedioso. Jorge estava se sentindo bem consigo mesmo e com o que alcançou financeiramente em sua vida. Bem, isso foi até que ele comprou uma casa de férias em Balneário Camboriú e percebeu que tinha Carlos como vizinho. Carlos pertence ao 1% dos 1%. Ele é CEO de uma empresa pública bastante grande e ganha impressionantes 10 milhões de dólares por ano. Agora, você esperaria que pelo menos Carlos estivesse satisfeito com suas conquistas financeiras. Mas não, esse cara era amigo de Michael Jordan na sua infância. E esse jogador de basquete de todos os tempos pertence ao 1% dos 1% dos 1%. E bem, comparado à fortuna de Michael, que é cerca de 2 bilhões de dólares, o salário anual de 10 milhões de dólares de Carlos, de repente, parece troco. Acaba por aqui? Bom, não acaba. Porque Michael ocasionalmente participa de festas com celebridade onde um cara chamado Jeff Bezos aparece. Bezos está no 1% do 1% do 1% do 1% e aumentou sua fortuna em cerca de 75 bilhões de dólares em 2020, agora chegando a algo como 200 bilhões. Lembre-se de uma coisa. Sempre haverá um peixe maior. O tipo de inveja que surgiu a partir de comparações desse tipo causou muitas pessoas a fazerem coisas tolas ao longo da história. Provavelmente você já deve ter ouvido várias histórias de investidores querendo arriscar muito e colocando todo o seu dinheiro em algo muito arriscado e eventualmente perdendo tudo e cometendo suicídio. E é claro, existem vários outros exemplos, como pessoas que agiram com informações privilegiadas e perderam tanto a reputação pessoal quanto, mais tarde, a liberdade, quando foram presos. Também muitos abandonaram suas famílias e tiveram seus parceiros os deixando ou traindo eles, ou ambos, como resultado. Assistindo esse canal, você não vai aprender só como lidar com o dinheiro, mas também a psicologia por trás disso. Esse canal é a psicologia do dinheiro. E você eventualmente vai alcançar um nível de liberdade financeira que o cidadão comum só pode sonhar. Mas você precisa, em algum momento, aceitar que é o suficiente. O suficiente é o suficiente. Lembre-se dessa frase. Não trocaremos algo que temos e precisamos por algo que não temos e não precisamos, por mais que a gente gostaria de ter. A ferramenta número 3 é a loucura está nos olhos de quem vê. À primeira vista, parece que muitas pessoas fazem coisas loucas com o seu dinheiro. Algumas gastam quantias ridículas em itens ridículos e outras escondem embaixo dos colchões. Mas a coisa a lembrar é que as pessoas vêm de origens diferentes, com infâncias diferentes, pais diferentes, experiências de vida diferentes e educações diferentes. Tudo isso se soma a diferentes perspectivas e valores. O que parece loucura para você pode fazer total sentido para mim. Morgan usa o exemplo dos bilhetes de loteria no livro. Os lares de menor renda nos Estados Unidos gastam mais de 400 dólares por ano em loteria. Isso é 4 vezes mais que a média do grupo de maior renda. Some isso ao fato de que mais de 1/3 dos americanos não consegue juntar 400 dólares para uma emergência. Essas pessoas gastam sua reserva de emergência em bilhetes de loteria. Parece loucura, não é? Mas, novamente, nós não temos a mesma perspectiva como indivíduos. Tente ver pelo ponto de vista deles. Eles vivem de salário em salário, com pouco espaço para economizar dinheiro. Frequentemente têm pouca educação e, portanto, uma trajetória profissional limitada. Não podem pagar uma boa viagem ou um carro novo. E não conseguem colocar seus filhos na faculdade sem uma montanha de dívidas. Comprar um bilhete de loteria é a maneira deles comprar o sonho que muitos de nós já vivemos. É por isso que eles compram mais bilhetes de loterias que nós. Agora não parece mais tão louco, né? Então, como isso vai te tornar uma pessoa melhor em relação ao dinheiro? Em primeiro lugar, ao reconhecer que somos diferentes, nos sentimos menos tentados a copiar o comportamento de outra pessoa em relação ao dinheiro, sendo que a maioria dos comportamentos de outras pessoas não condizem com o nosso comportamento, ou seja, o comportamento da pessoa é para a pessoa, para o objetivo da pessoa. O nosso comportamento tem que ser diferente porque o nosso objetivo é diferente. Por exemplo, o nosso próprio perfil de risco pode ser maior do que o de um bilionário, pois o nosso foco está na parte de ficar rico e não tanto em continuar rico. Copiar o comportamento de um bilionário pode ser horrível para nossos objetivos. O reconhecimento das diferenças também pode nos ajudar a dizer não com mais facilidades a oportunidades que estão fora da nossa própria área de competência. Por exemplo, você vê que na sua
cidade não existe comida mexicana. Então você vai lá abrir um restaurante de comida mexicana sem nenhum conhecimento de como fazer uma comida mexicana. E também sem nenhum conhecimento de que a sua cidade tem origem italiana. Ou seja, provavelmente eles não vão gostar da comida mexicana que você vai fazer, porque o paladar deles é mais voltado para a comida italiana. E por mais que exista a possibilidade deles gostarem da comida mexicana, provavelmente não vão gostar porque você não tem conhecimento em culinária mexicana e a comida tem muita chance de sair ruim. Entender as perspectivas de pessoas diferentes, ou pelo menos que existem lentes diferentes para ver o mundo, o ajudará a entender melhor a nossa sociedade e o levará ao caminho que é seu. A quarta ferramenta é esconde. O que a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, as crises financeiras e o Covid-19 têm em comum? Todas essas foram eventos que moldaram nossa sociedade, tiveram enormes impactos nos mercados financeiros e eram praticamente impossíveis de prever. Nassim Taleb, que é um dos meus autores favoritos, se refere a esses eventos como cisnes negros. A definição de um cisne negro é a seguinte: é uma anomalia. Nada do que aconteceu antes pode apontar de forma convincente para a possibilidade do evento. Ele tem um impacto extremo. Ele se torna explicável após o fato. A natureza humana nos engana a acreditar que deveríamos ter sido capazes de saber que isso aconteceria o tempo todo. Imagine que é a Segunda-feira Negra, de 1987. Como você reagiria ao mercado perdendo quase um quarto do seu valor em um dia? Você seria uma das pessoas que gritariam, venda, venda, venda? Ou seria capaz de aguentar o furacão, talvez colocando fichas adicionais que você guardou de lado? A moral dessa lição é que é mais útil se preparar, tanto mental quanto financeiramente, para um desastre que você não pode prever do que esperar poder reagir antes de todo mundo. Pare de ouvir projeções macroeconômicas. As coisas que causarão grande medo na comunidade de investidores no futuro são coisas que provavelmente não serão previstas. E a última ferramenta é a sedução do pessimismo. Se eu te desse um monte de razões para que o Brasil vai quebrar no final desse ano, mencionando a gigantesca dívida governamental do Brasil, que os cheques de estímulos podem levar ao retorno da inflação e talvez algo sobre os empréstimos no exterior, você provavelmente ficaria intrigado e talvez acabe com uma visão bastante negativa de onde estamos no Brasil atualmente. Se eu, em vez disso, te desse exemplos de por que as coisas provavelmente continuarão melhorando, mostrando como a expectativa de vida está aumentando, como a energia sustentável está ficando mais barata ou como o poder de computação está explodindo. Você provavelmente apenas daria de ombros e não ia pensar mais nisso. A gente sabe que a pessoa pessimista parece ser mais inteligente e o otimista parece ingênuo em comparação. Por que é assim? O Daniel Kahneman, o autor de Rápido e Devagar, diz que a assimetria em relação à perda e ouvir os pessimistas é uma característica evolutiva. Quando comparadas ou ponderadas diretamente uma contra a outra, as perdas parecem maiores que os ganhos. Os organismos que tratam ameaças como mais urgentes que as oportunidades têm uma melhor chance de sobreviver e se reproduzir. Tendemos a ouvir os pessimistas com mais atenção, não apenas por razões evolutivas, mas também porque o progresso acontece muito mais lentamente do que os retrocessos. O progresso raramente acontece da noite para o dia, mas os retrocessos frequentemente acontecem. Como tragédias e retrocessos ocorrem em períodos de tempo muito mais curtos, é muito mais fácil criar uma história intrigante e persuasiva em torno disso e assim recebe mais atenção. Para criar uma história otimista sobre o futuro, devemos olhar para prazos mais longos. Isso geralmente se torna mais vago e menos dramático. Saber que você talvez seja mais fascinado por um pessimista e menos por um otimista pode ajudá-lo a se tornar menos assimétrico em relação a isso no futuro. O mundo é melhor do que você pensa, como diria o Hans Rosling da Suécia. Isso é tudo por hoje, mas isso não é tudo de Morgan Housel. Se quiserem, eu faço mais vídeos desse livro que é uma verdadeira joia. E é claro, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para você saber exatamente o que é a psicologia do dinheiro. Te vejo no próximo vídeo.